Bom dia, pessoal. Pessoal, antes um comentário sobre ontem, a parte prática. Acho que não dava para ser ouvido ali no final da prática. Só alguns comentários sobre o que foi feito. O objetivo principal, algumas situações para o levantamento em si, né? A gente tentou, eu coloquei ali algumas situações justamente das ações ou que ocorre uma ação defensiva do levantador, do distribuidor, ou situações que a bola escape pela recepção, ok? E o grau de ocorrência disso dentro do jogo e um pouco mais em relação ao naipe masculino, ok? A questão do exercício com um braço só. Na verdade, eu uso bastante dentro do início das sessões, aquelas formatos, por exemplo, de jogos de dupla, mas colocando muitas vezes existem exercícios daquela forma, um saque, recepção, ataque, todo mundo fazendo tudo, né? Mas sempre alguma situação que diferencie aquele mini-jogo, certo? Então, por exemplo, ali a gente fez 2 toques, que eu acho que é uma forma interessante dos jogadores irem resolvendo situações e criando situações para vencer o ponto, para vencer o mini-jogo, né? A situação de um braço pode ser um braço, pode ser situações de agarradas, pode ser situações que treinem as ações de ataque que estão muito em voga hoje, né? Eu vou falar disso agora no side-out também, certo? Mas enfim, essas situações que não são muito dentro do padrão, mas que elas ocorrem no jogo, tá? E as defesas que são muito difíceis de fazer a reprodução. Então, os meninos ajudaram bastante ali no treino, mas é muito difícil de reproduzir exatamente a situação que você vai defender uma bola com um tapa, que a bola está te cobrindo após um ponto de bloqueio, as situações que você simplesmente age pela velocidade da bola, toca na bola e mantém no jogo, certo? Então são situações que você tem que estimular. Então, por exemplo, em algumas formas de aquecimento, eu trabalho com um braço só, tipo controle mesmo, de fazer a recepção com os 2 braços, fazer a recepção com um dos braços, enfim, para ir ampliando essa cuidado dentro desses movimentos que eles ocorrem, mas que a gente não é o padrão ali normal de um aquecimento normal. Então, enfim, usar essa parte inicial do treinamento para trabalhar um pouco de criatividade, para trabalhar coisas diferentes que estão inseridas no jogo também, tá? Só para ficar claro de ontem. Bom, vamos para o de hoje. Então, a gente vai trabalhar aqui o side-out. Tá? Então, primeiro aqui os pontos fundamentais, né, dos fundamentos envolvidos, a recepção, os distribuidores, os atacantes, tá? Aqui os pontos fundamentais em relação a cada um das partes, né? Então a questão da recepção são os caras que vão estar sempre sob bastante pressão, né? São os caras que vão dar, na verdade, a condição ou não do side-out total, da qualidade total do side-out, né? Do distribuidor, a situação do cara que vai realmente montar estruturas que sejam eficientes contra o bloqueio adversário, né? Então, a formação, como ele vai tratar principalmente a relação da primeira bola, nas situações de boa recepção, para fazer uma situação de superioridade em relação ao bloqueio, né? A relação dos atacantes, enfim, com toda a variação, e isso eu vou explanar um pouquinho mais à frente, e a importância da cobertura, principalmente hoje que a gente joga, sei lá, a diferença do jogo de ataque hoje para há 10 anos atrás é brutal, né? A quantidade de situações, a gente aumentou muito, o rally masculino mesmo, ele tem aumentado em duração, né? E muito em parte ao crescimento dos bloqueios, à efetividade dos bloqueios e justamente as contramedidas do ataque de nem sempre atacar, ou de mudar a forma de atacar, ou a forma de variações, ou a forma de reciclagem, de toque no bloqueio, de reconstrução. Então a importância da cobertura
nesse sistema. Aqui eu vou elencar 4 situações, então eu vou comentar esses tópicos. Depois, na próxima slide, eu tenho algumas exemplificações que eu vou meio que passar direto, porque eu vou estar falando antecipadamente, tá? Primeiro, a situação da recepção, a definição da nossa linha de movimentação para o passe, tá? Então, não só as distribuições de todos os recebedores, mas principalmente como a gente vai se movimentar, principalmente com o saque com salto, né? Então, tanto ao nível de profundidade, de como o jogador se coloca na quadra, como a linha de movimentação, né? Então, é uma regra básica, por exemplo, saques da posição 1 que a gente movimente para o lado esquerdo, saques da posição 5 que a gente movimente para o lado direito, né? A base do passe, geralmente, a gente trabalha com linha exatamente na linha do sacador, ou para aqueles que têm um pouco de fluxo, ou um fluxo importante de bolas na linha, a gente traz essa formação iniciando mais a linha, mas é importante, ao meu ver, né, essa é a minha opinião, que toda a estrutura dos 3 passadores desloquem conjuntamente, ou seja, se eu protejo um pouco mais a linha 5, eu vou deixar no saque da posição 1, eu vou deixar a minha linha 1 um pouco mais esclarecida, certo? Da mesma forma, do outro lado, a mesma coisa, mas naturalmente, eu sempre preconizo muito que os meus passadores fiquem mais centralizados, ou seja, que eu tenha um grau de risco na linha 5, que eu tenha um grau de risco na linha 1. Hoje, especialmente, os sacadores estão, por exemplo, acompanhar um pouco da VNL, uma tendência muito grande, os saques da linha estão aumentando, os jogadores estão sendo mais competentes para colocar bolas mais próximas da linha. Segundo, existe hoje uma tendência muito grande de jogadores sacarem linha 5, segundo saque linha 1, porque não é muito natural. Tempo atrás, que geralmente o cara tinha uma linha de força, martelava aquele ponto. Hoje, justamente porque existe uma variação muito grande, acho que até um pouco de uma situação que aconteceu na Olimpíada 16, em que o Brasil fez uma situação de saque muito diferente. A gente utilizou em uma boa escala os híbridos que na época não eram tão utilizados, né? E depois disso, obviamente, todo mundo começou a usar muito. Então hoje a gente tem muito, os viagens potentes sempre são a maioria, mas a gente tem muitos saques, eu chamo de caixinha, não sei como é o nome aqui, caixinha mesmo, né? A gente chama na França um saque que não é nem uma caixinha bem curta, mas também é um saque pesado que faz com que o passador faça dois passos à frente para receber, né? A troca do viagem, do salto para o híbrido, as duas formas, né? Você lançar a viagem, lançar para salto e fazer flutuado, ou você lançar para flutuado e fazer encaixe de viagem, né? Então, essas situações são fundamentais, né? A comunicação dos passadores é fundamental, né? Então, mesmo que na velocidade dos saques com salto, mesmo que a gente saiba que eu sou responsável por essa área, desloque por esse lado e eu sou responsável por esse setor, é sempre importante a comunicação, tá? É sempre importante também as situações, especialmente dos saques de posição 6, que hoje são muito grandes, a comunicação dessa profundidade, tá? Porque há um tempo atrás também a maioria dos saques era setor 1, alguns setor 5, e a partir do momento muitos jogadores começaram a sacar na posição 6, o que é muito interessante porque você amplia o teu ângulo de erro, né? Então é interessante, você tem um saque muito potente ao centro e também a situação de junção é mais complexa. Por exemplo, você tem um líbero na 6, aí você tem os teus dois recebedores fazendo essa proteção. Então aqui é importante essa questão de profundidade e de cruzamento de passador. Você cruza por aqui, cruza por aqui. É muito importante para o passador ter essa percepção e não esse movimento de passar em linha. Por quê? Porque você não se percebe. Então é importante que você tenha a percepção que esse jogador aqui está me vindo um pouco à frente e eu estou cruzando um pouco atrás dele. Certo? Isso, principalmente os saques de posição 6, mas isso envolve comunicação sistemática e principalmente a comunicação muito em relação aos auxílios, não só definir quem pode me ajudar, por exemplo, uma situação muito típica de central, posição 1, recebedor na posição 1 para atacar a saída, ou seja, ele está fora do ponto dele, o oposto está na entrada de rede, fora do ataque dele, e muita variação hoje de
caixinhas na frente desse homem na posição 1. Então traz o central para cá para ele fazer essa proteção, por exemplo. Ou seja, protege a linha de ataque desse homem e ele consegue naturalmente passar e sair para esse ataque, né? A proteção das pipes, por exemplo, né? Chamar um central para que quando o nosso recebedor está na posição 6, esse central venha um pouquinho para dentro e assuma essa bola curta para que a gente não perca essa situação aqui de pipe. Entro, passo, puxo e a gente tem a pipe. Quando tem um líquido na 6, mais fácil, né? Ele vai ter que se controlar essas situações e as proteções são feitas à lateral. E a outra situação, que é cada dia mais comum, a gente passar em 4 passadores, né? Para que justamente é muito complexo você deixar um sacador muito potente com 3 homens para passar, principalmente se o cara faz aquilo que eu falei inicialmente, de sacar por uma linha, sacar para outra linha, é muito difícil, não tem tempo. Na verdade, eu sempre preconizo que a gente tenha uma linha de movimento muito curta, aí é mais sucesso, porque a partir do momento que você tem uma linha um pouquinho mais longa, você naturalmente vai fazer um movimento aqui, né? Difícil controlar, uma pancada muito fora e muito extensa. Então coloca o quarto homem que você tem aí, e ele passa especificamente uma linha, né? Posição a mesma P1 que eu falei, você deixa o teu oposto na posição 5 e ele passa a linha, somente a linha. E aí você tem o restante do setor com os demais jogadores, você força o cara, por exemplo, a tentar sacar aqui, vai ter uma falha, vai sacar para fora, ou o cara vem ali, espanca o teu oposto e acaba complicando ele também. Mas é importante você treinar o teu oposto para fazer isso, seja na parte jogada, você pode fazer isso mesmo na parte específica, você faz o treino da manhã, faz o treino normal e pega os opostos e faz lá uma sequência de máquina, por exemplo, usando uma máquina e faz lá uma sequência 2 ou 3 vezes por semana de máquina para que ele passe e que ele passe e saia para cá. Então isso aqui é fundamental para o passe. Já falei bastante sobre a prioridade do centro da quadra, ou seja, assumindo um pouco mais de risco para as laterais, ok? Aqui tá, é basicamente o que eu falei. Agora só algumas exemplificações. Em relação ao levantador, ao distribuidor. Então aqui o primeiro ponto ali é meio simples, né? Mas pela velocidade também dos saques é importante, ou seja, que os nossos distribuidores façam a melhor rota para chegar ao ponto ideal de levantamento. Então você pode fazer rotas mais longas, mais curtas, mas sempre pensar no treinamento para que ele faça uma chegada rápida para um ponto de partida. E é uma coisa, o ponto de partida é uma coisa muito pessoal do distribuidor, na minha opinião. Tem levantadores que preferem sair mais próximos à rede, então ele vai fazer essa volta para chegar na rede, mas tem levantadores, o Ricardo lembra que ele gostava de ficar mais ou menos a quase 2 metros da rede. Então a volta dele acabava a 2 metros da rede, para que ele já tivesse a meio caminho, para a bola que viesse perfeita, ele dava um passo, ele estava perfeito na bola, se a bola fosse exclamativa, ele estava também a um passo, ou seja, diminuir distâncias de deslocamento para que o tempo todo na situação de exclamativa, positiva e perfeita, eles estejam extremamente equilibrados, para que eles tenham justamente uma jogada fácil, rápida, e que eles tenham tempo de percepção sobre o bloqueio. E quando eu digo percepção, eu não digo exatamente olhar bloqueio, eu acho bem complexo isso, mas no ponto de percepção, né? Ou seja, que se levante num ponto que a tua visão periférica esteja podendo acompanhar essa situação que está acontecendo aqui. Para algumas chamadas isso fica mais fácil, o dispositivo com central, algumas chamadas fica mais difícil. Você está jogando com uma bola 7, é bem visível se ele está dando um ajustamento ou não para essa bola, enfim, fica mais fácil, tá? Mas é importante, então, a rota de entrada do distribuidor para que ele esteja realmente bem preparado para partir rápido e fazer o levantamento. Aquilo para mim é fundamental, criar chamadas para os centrais que interfiram pesadamente na ação do central adversário, tá? Então, são situações, a gente trabalha com bloqueadores muito grandes, tá? E eu não sei, os levantadores que estão presentes, acho que talvez uma das situações mais críticas para o central, para o levantador, é aquele central que é grande e que ele fica estacado no meio da quadra. E que você não te dá nenhuma dica do que ele vai fazer, um ajuste, né? Ele está ali esse tempo todo. Eu lembro disso de
de um central da Polônia, o Mostonek, ele tinha 2,10, eu acho, e ele ficava o tempo todo inerte no meio da quadra. O Bruno sempre falava, cara, esse cara é muito chato. Ele não dá uma dica, não dá uma pista, eu sim. Ele pode fazer tudo, e é grande, pouco deslocamento, tocando as bolas, enfim. Mas é muito importante que a gente, nas chamadas, crie uma situação de desequilíbrio ou não para esse central, né? Então, o fato de eu chamar uma bola, que minha mão é o levantador, o fato da gente trabalhar com uma bola 1 aqui, fixa, é uma situação para o levantador. Ou uma 7, por exemplo, em que o jogador sai da posição 4 e ele puxa reto, é uma situação. A mesma bola 1, se eu faço um movimento para cá, ou se eu faço ou crio uma situação de bola esquerda, push, em que eu faço um flechamento dessa corrida, já é uma situação que o mínimo deslocamento ou de ajustamento do central vai impactar no efeito do bloqueio todo, da linha de bloqueio inteira, entendeu? Então é importante que você tente criar essas situações de desequilíbrio para o central adversário. Criar situações e treinar situações em que você cria. Então, no final, eu vou mostrar algumas posições ou algumas situações que eu acho bastante, que são utilizadas, obviamente, mas que acho que vale a pena enfatizar para que você crie esse primeiro momento em relação, porque geralmente a briga do sistema contra o bloco é contra o central. Você elimina ou atrapalha a ação desse jogador, você está tendo já uma vantagem bastante grande em relação ao bloqueio adversário, tá? Os dois últimos pontos são em relação à chegada da bola. Então, aqui até uma coisa interessante para feminino, na minha opinião. Bom, bolas positivas, bolas perfeitas, é chegar rápido, né? Tipo, bola boa, jamais você chegar numa situação, por exemplo, que a bola está um pouco fora do seu eixo, que você vai perdendo esse mesmo periférico aqui, que você fica por fora, você está perdendo assim a tensão aqui, né? Então é sempre chegar de forma muito perfeita nessas situações. A gente está falando de uma bola perfeita no centro da quadra, está falando de uma bola positiva que é um pouquinho ao setor 4, ao setor 2, está falando da bola exclamativa, que é uma bola um pouco mais descolada, 3 metros, mas que tem alcance. Então você tem tempo de fazer todas essas bolas com chegada equilibrada. Então, nesse ponto, você ser muito enfático com o distribuidor para que ele esteja sempre numa boa posição. E nas questões de bolas negativas, isso vale para masculino e feminino, né? Bolas descoladas, o importante é a precisão. O importante é a precisão. Você tem que colocar uma bola perfeita, a melhor bola possível, para que o atacante possa atuar contra o bloqueio. Então, uma bola bem descolada, você colocar uma bola na ponta, com alcance, um pouquinho para dentro da quadra, para que o jogador não perca as manobras. Uma bola muito na antena, bloqueio fixo paralelo, e você só tem esse lado para atacar. Complicado, né? Então, uma bola um pouco para dentro da quadra, que ele tenha esse movimento, que ele tenha esse movimento, que ele tenha a reciclagem, que ele tenha o toque no bloqueio, que ele tenha agarrada. Aquela situação que nós treinamos, tentamos treinar ontem nas bolas muito ao setor 5, fora da quadra, na 5, fora na quadra do setor 1, o masculino faz totalmente levantamento de manchete, e o objetivo é jogar essa bola lá para a rede, lá para cima do bloqueio, para que o nosso atacante possa, eu não sei como é que vocês chamam, mas jogar sujo, agarrar no bloqueio, encostar, fazer a autocobertura, e dessa situação, de uma situação muito ruim, de uma bola negativa, você criar uma situação de repente que você pode até envolver numa sequência 4 atacantes, ou seja, sair de um débito total para uma situação que você tem 4 atacantes. Então, por isso que nesse momento aquela cobertura lá é importante. Por isso que nesse momento é importante, por exemplo, uma boa ação desse recebedor que está na posição 4, atuando bem com o líbero. Porque o líbero é o cara, em teoria, mais qualificado para isso, que pode recuperar bem uma bola e que pode facilitar uma situação de envolver na sequência do jogo, primeira e parte. Ou seja, mudou completamente a situação do galinho, ok? Então, já nas bolas exclamativas, os masculinos vão continuar chegando bem, equilibrados, com salto e fazendo levantamento. Por vezes, no feminino, na minha experiência curta de feminino de 1 ano e meio, eu senti que por vezes essas situações valia mais a pena fazer o levantamento equilibrado no chão do que saltar e fazer os levantamentos. Assim, era chegar na bola saltando, mas a bola desequilibrava. Ou seja, num jogo que o ataque não é tão decisivo e que
não derruba tanto como o masculino, você tem um desequilíbrio no levantamento, você uma atuação e você colocou a provável controle da sequência do outro lado. Embora o jogo sempre seja muito realista, mas então nessa situação talvez até uma opção de optar muito mais pela precisão do que pelo de um ganho pequeno do salto e do levantamento. Mas isso é uma situação a discutir. Mas foi só uma percepção que eu tive que talvez fosse melhor fazer ao contrário do que era o mais típico para as levantadoras. Tá? Aqui exatamente a mesma coisa, provavelmente tem alguns outros citações que eu não fiz, mas basicamente a situação que eu comentei agora. Tá? Em relação ao ataque, a sincronia com o levantador nas bolas perfeitas, né? Então, por vezes, o passe perfeito é a bola mais fácil, mas é a bola também mais difícil de ajustar, porque ela é muito rápida, né? Porque falta de pressão pode deixar a bola encurtada, né? E quando a gente está jogando com velocidade, se o bloqueio ocupar espaço antecipadamente, por vezes é mais fácil de bloquear do que uma bola de lenta com triplo, né? Porque você não tem saída, você tem pouco tempo, não é uma bola alta que você tem tempo de manobra, entendeu? Então, por exemplo, por vezes, isso talvez seja meio, para vocês, absurdo que eu vou falar, mas por vezes, para mim é muito mais penalizável, e é totalmente penalizável um atacante que ataca uma bola alta contra bloqueio triplo, fecha o ataque ponto central. Isso é um ataque não inteligente, né? Por vezes, um bloqueio que é muito convencionado falar, 1 contra 1 e o cara é bloqueado, mas, por exemplo, ele está jogando numa bola de velocidade contra um oposto de 2,10 metros, que estava lá, estacado na frente dele, a bola encurtou e ele movimenta. E você não tem o mesmo tempo da bola lenta. Então é mais difícil de você sair e de você criar, ou seja, aí volta uma outra situação. O quão importante é você ter outras habilidades para esse momento. De tentar uma tentativa meio difícil de encostar e recuperar, de contar. Pense que está todo mundo envolvido numa chamada, porque é uma bola perfeita. Tem 4 jogadores indo para cá, todos no momento de salto, né? Mas essa situação de sincronia, então, é fundamental, do ajuste fino de distribuidor atacantes. Tá? Isso tem que ser treinado exaustivamente. A gente tem que treinar na situação de perfeita. Por exemplo, se a gente for pensar, mas qual é o percentual de bolas perfeitas no jogo? 25%, 30%. Tá? Então, é muito pouco? Mas nessa a gente tem que... É pênalti, a gente tem que matar. Todos os jogadores têm que estar preparados para fazer isso. Positiva também, aí a gente já está trabalhando com situações de 50% do jogo. Então, nessas duas situações a gente tem que ser muito efetivo. Então, tem que ter um volume de treinamento para a situação, porque ela aconteceu, a gente tem que matar. Porque toda outra parte ela é mais complexa, é mais difícil de você derrubar diretamente a bola na quadra, ok? A questão da comunicação verbal entre os jogadores, principalmente, isso é muito mais válido, talvez até nas situações de transição, mas é fundamental, é muito diferente para o levantador ele ter o feedback que você está inteiro na bola para aquela bola. Nós estamos combinando que nós vamos jogar nessa situação com uma bola super, ou nessa bola, como se chama a bola mais rápida? Bala, a gente no Brasil, chute, enfim, né? Mas é muito importante para o distribuidor ele ter esse feedback que você está nessa bola, né? Nessa velocidade, né? Então, essa comunicação é fundamental para o distribuidor, tá? Em relação às rotas de ataque, várias situações, né? Por exemplo, adaptar as nossas rotas para o ataque em função da situação. Por exemplo, um saque que vai muito dentro da quadra e você está sendo responsável, por exemplo, para passar o setor mais curto da bola para dentro da quadra, né? Um saque de 4. Trabalho com 2,5 no passe, 2 passadores e você está aqui, mas você vai fazer esse cruzamento para cá para que esse jogador da posição 6 te cubra para trás, né? Então eu entrei por aqui, mas fui muito para dentro da quadra, direta, né? Uma trajetória, uma rota direta e não uma abertura para o ataque, porque aqui a gente ganha tempo, velocidade,
encurta a rede, isso é um problema, porque facilita um pouco o bloqueio, mas é velocidade. Quanto menos tempo entre levantamento e ataque, a gente está colocando muita pressão sobre o bloqueio. Tá? Então, esse tipo de situação. Outra situação, bola quebrada, setor 1, negativa, bola alta, vem para dentro da quadra. Né? Porque isso também é meio que institucionalizado, abrir por fora da quadra, fazer uma aproximação de 45 graus, lá. Difícil, porque esse cara vai fazer um levantamento alto, né? Geralmente ela vai sair para dentro da quadra, então fazer esse ajustamento para dentro da quadra. Eu até falei para as meninas tentarem fazer esse movimento de encurtar para dentro da quadra, para justamente ela ter um pouco mais de ângulo. A bola encurtou, você está perto da bola. Se você está aqui nessa posição, a bola encurtou, você está nessa posição. Tá? Então, esse tipo de situação em relação às voltas, ok? E ali, o quarto quadrante é em relação à variação do ataque. Isso é uma coisa que a gente tem que treinar, tem que trabalhar, tem que... Então, hoje tem, por exemplo, antigamente o NHP fazia esse movimento da esquerda. Hoje tem o NHP, tem o Clevenot, tem o Russell, ou seja, tudo que acontece é tudo copiado, todo mundo vai fazer. Antigamente era só o NHP que fazia esse ataque com 6 mãos, hoje todo mundo faz. Na França é muito difundido a questão dessas variantes, até porque eu acho que tem tudo a ver com o divertimento de praia dos franceses no vôlei 3-3, que é um jogo muito interessante para desenvolver esse tipo de habilidade. Então, todas essas habilidades têm que estar em voga como elemento de jogo. Hoje, se você vai, por exemplo, um campeonato muito pesado, o campeonato italiano é muito típico nisso. O jogador é um grande atacante, lá, aí chega no campeonato italiano, derruba lá muitas bolas no primeiro jogo, ou não, se o cara for um top do mundo, já não acontece. Mas se o cara chega, faz um determinado sucesso, daqui a pouco o cara está completamente fechado. Começa a não ter, por exemplo, acho que o Leal, se não me engano, na chegada dele à Itália, teve um rendimento muito baixo no começo do campeonato. Ou seja, normal, marcação, peso, bloco, né? E depois isso vai se adaptando. O mais importante para o jogador é ter acervo. Quanto mais ele tiver de acervo de ataque, mais eficiente ele vai ser, né? Porque é mais ou menos o que eu falei, aquela situação quando você tem um time que joga muito com, por exemplo, menos com o posto, só com ponteiros, com pouco primeira bola. Ao longo da situação, no playoff, você vai ser estabilizado. Quer dizer, você tem que ter muito mais acervo para que você continue quebrando o sistema. Ou seja, eu ataco pico, bloco, bola alta, pico no terceiro homem, eu ataco blockout na base. Né? Aí os caras começam a estender a defesa, quebram encaixe no centro da quadra, ali na 8. Né? Ou seja, agarra no bloqueio, recicla, recupera, enfim. Isso, os jogadores, uma intervenção interessante, uma palestra que a gente teve na Federação Francesa esse ano. Todos os técnicos têm que fazer 5, 6 palestras todo ano ao longo da liga, e uma delas foi com o Gilbert, e ele comentou uma situação interessante da final do Mundial, no seguinte sentido: o nosso número de bolas no chão foi bem melhor que os italianos. Não lembro o percentual, mas enfim. Mas os italianos, eles atacavam uma bola, atacavam 2 bolas, 3 bolas, 4 bolas, 5 bolas. O ponto sendo o 6º ataque. Então, obviamente, esse número final de kills vai ser menor, mas o ponto final foi dos italianos. Né? Então, com um número menor, a Polônia, no ataque, ela perdeu o jogo para os italianos. Mas justamente nessa sistemática, bom sistema, boa recuperação, a paciência menor, né? E com essa sequência, matando os pontos. Então, eu digo, isso não é obrigatório. Eu lembro de uma época em que, já na minha época, muito jogo assim, principalmente da Polônia, Gúbia, da França, NHP, muito esse jogo de sequência, e os americanos estavam só na pancadaria, e também tinha um sucesso. Não é uma coisa, assim ou assado, né? Mas a questão é você preparar o jogador justamente para que eles aprendam a fazer isso, porque qual que é a característica natural aí já na formação? Ataque pelo ataque. A gente quer atacar, quer bater forte, quer atacar firme, né? Mas existem outras formas. E quanto mais a gente vai subindo, o nível vai aumentando, os bloqueios mais pesados, a gente tem que ter mais recursos. Em bloqueios, defesas fortes, tem que ter
mais recursos para conseguir fazer ponto de diversas formas. Tá? Idem, ok, passo direto. Tá? Cobertura, a primeira em relação ao livro, ser a base desse sistema. Então, quando a gente tem passo perfeito, a gente vai estar com o cara puxando a primeira bola, o cara puxando a pipe, ponta, saída. Né? Então, esse livro vai ficar ali meio que centralizado e vai tentar atender a todas essas situações. Né? E é um sistema, essa é a função do livro, de ser um pilar de cobertura nessa situação, e dos atacantes tentar ajudar no que puderem. Né? Então, se eu estou puxando uma bola chutada na ponta, se eu estou puxando uma chutada na saída, então a primeira bola e essa bola vai para a ponta, o ponteiro vai atacar, vai ter o central que vai cair, vai ter o pipe que está caindo, eu digo, vai cair e ajustei. Tentar bater, e aí é isso, tentar bater na bola, tentar manter fixa a bola voltar do bloqueio. Entendeu? Obviamente essa é uma situação difícil, mas o livro vai estar equilibrado e os demais vão tentar fazer o que puderem fazer naquela situação. Tá? Em bolas negativas, é importante a nossa comunicação. Por quê? Porque eu não confio muito em sistemas fixos. Esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, porque cada situação é uma situação. Então, por exemplo, a bola estourou, a bola foi lá para o setor 1, para fora da quadra. É o levantador que foi buscar essa bola, talvez tenha sido o posto, enfim, depende da posição de quadra. Né? Esse cara vai levantar. Esse cara, ele vai levantar a bola e ele tem a condição de retornar à quadra e ser um cara de terceira linha de cobertura. Né? Os demais têm que estar fazendo uma proteção de 2, 3 homens embaixo de quem vai atacar a bola. Né? Então, isso é muito comunicado. Fiquei. Né? Esse tipo de comunicação é fundamental nessa situação, mas a gente tem que estar muito forte nessa situação, porque aqui o importante é negativo, ataque de alcance. Ataque de alcance, então ataque blockout, por exemplo, um levantador da rede, ataque blockout, o oposto daqui, então um ataque no terceiro homem interessante com alcance, por quê? Porque ele é o cara que vai chegar para o último bloqueio, vai estar um pouquinho fora de posição, então atacar com alcance, atacou com alcance, a bola vai repicar com alcance, atacou para baixo, a bola vai repicar para baixo. A gente coloca lá, mas a gente tem que ter 1 ou 2 preparados para receber justamente essa bola que tem mais possibilidade de cobertura, que é a bola que vai voltar mais longa. Então, manutenção de ataque de alcance o tempo todo para o cara que verifique a bola lenta e a cobertura preparada para fazer isso. Tá? E ali, qualidade de contato é fundamental, porque muitas vezes você vê, e é típico dos jogadores, faz a cobertura, mas toca na bola. Toca na bola e a bola fica no setor 4. Né? Então, essa bola ela tem que ser bem recuperada. Né? Por exemplo, algumas sistemáticas que você faz mais, o líquido fazia na bola negativa, o líquido vai para baixo. Porque aí já é uma combinação meio atacante de ponta, né, de setor 4 com líquido. Ou seja, o cara já vai lá prevendo que ele vai encaixar a bola e o líquido vai fazer essa recuperação. Se ele faz essa recuperação, a gente libera o central e libera a pipe. Ou seja, a gente pode criar uma situação com 4 atacantes na sequência. É muito interessante. Entendeu? Então, a qualidade do contato é fundamental. Não só recuperar, como recuperar bem para que a gente crie na sequência uma situação positiva para o nosso novo ataque. Certo? É isso. Aqui algumas situações agora em relação à montagem, tá? A relação dos centrais e pipe, principalmente essas duas colunas são importantes. Eu coloquei algumas situações, são mais, né, variadas, mas acho que essas valem a pena. Então, vou contar aqui, tá? A bola 1, então, numa bola 1 tradicional, coloquei aqui, a pipe está acontecendo justamente ao lado do lado esquerdo do central. Então, eu puxei a levantador, eu puxei a bola 1 aqui. Quer dizer, é interessante que essa pipe entre por esse espaço, não no ponto fixo, mas que a gente justamente trabalha com ela com proximidade, por isso a relação do ombro esquerdo, para que você tenha as duas bolas sobre esse pilar de bloco. É difícil, ou eu estou aqui, ou eu retardo, eu sofro no primeiro tempo, entendeu? Mas criar essa situação de duas bolas sobre essa peça, geralmente se for centralizado perfeita, essa situação de auxílio é bem retardada, bem difícil de fazer, porque você
vai estar com aceleração dos dois lados. Então, criar essa situação nessa chamada. Tá? Na bola 7 tem duas situações diferentes. Mas, por exemplo, levantador, bola 7 aqui. Tá? Eu prefiro, em vez de ser exatamente centralizada, que essa bola fique sobre o levantador. Entendeu? Por exemplo, se o jogador tem alguma reação, se por exemplo o base 2 ficou nessa bola e o central ficou aqui, aí indifere, tá? Mas se a gente tem qualquer tipo de reação, um ajustamento que seja para essa posição, por exemplo, está jogando com o levantador na mão, a tendência dos centrais é um ajuste para cá, para ficar perto dessa bola, levantador aqui, ok? E aí essa situação fica um pouquinho mais esclarecida. Quando a gente está com 7, geralmente esse cara de cá está sempre partindo contra o oposto. Então, justamente esse ponto aqui fica meio que equidistante dessa situação de 7 e de oposto, então eu prefiro que ela fique um pouquinho mais próxima. Tá? E aí, para outras situações também se cria isso, tá? A relação com o levantador. A bola 2, ou seja, levantador, bola 2 aqui, eu deveria pensar que eu falei minha. Bola 2 aqui, né? Então criar a situação da pipe por esse ponto. Né? Então, aqui duas situações. Eu vim para essa bola, ou eu vim para essa bola, ou eu vim para essa bola 2 aqui, tempo atrás. Tá? Aqui o base 4 ficou com ela, então ele está com ela, ele está com a saída. Rápida, e aqui estacou. Se ele estacou aqui no centro, beleza, esse cara pode reagir bem com a pipe. Se esse cara der um passo para cá, aí essa rota aqui para a pipe é perfeita, porque vai pegar um espaço vazio. Esse cara da mesma forma vai estar um pouco mais aberto com a aceleração de ponta. Então é sempre criar espaço para que você tenha ou uma pressão sobre um ponto, ou que você tenha, digamos que 4 setores de bloqueio para 3 bloqueadores. Né? Em relação agora às posições, que são bem características, posição 6, então, coisas interessantes a fazer. Aqui a nossa pipe, ela está vindo da posição 1. Tá? O híbrido está no centro, posição recebedor aqui, o cara vai vir para a pipe. Então, geralmente uma tendência, se ataca muito a pipe, muito saque nesse cara. Né? Então, uma situação de chamada para que esse jogador, mesmo sob passe, ele tenha condições de ter fluxo de bolas. Fazer essa bola, em vez de muito equilibrada, fazer com que você gere aqui uma bola esquerda, uma bola, às vezes chama bolada, push, que é mais aberta ainda. Então, o cara está centralizado e aí você quica aqui e vem para cá. Quer dizer, isso gera uma possibilidade do central morrer para lá. Né? Morreu para lá, a tua pipe vir nesse ponto. Entendeu? Então, eu crio a situação de gerar esse movimento para cá do central e a minha pipe está ficando aqui nas costas do distribuidor. Entendeu? É uma situação para P3 e P6. Principalmente para P6, porque não tem o que fazer. Na P3, por exemplo, a gente pode trazer a formação para o centro da quadra, a gente resolve um pouco. Tá? Posição 1 é uma situação, não sei, mas geralmente é a posição mais complexa para os side-outs. Né? Tem alguns que falam que é P2, eu acho que é P1. Porque o oposto está na sua posição contrária, o ponteiro está aqui. Então, essa situação de fluxo sobre a bolas curtas lá no recebedor. Então, a gente fazer essa situação de saída daqui, tá? Da posição 2 para proteger os curtos, daí fazer as puxadas e aí a mesma situação. Na P1 a gente tem levantador, o recebedor está aqui, então o cara vem para cá, protege, e aí é interessante que ele faça mais essas movimentações aqui e aqui, na 2 e na 1 mesmo, porque a nossa pipe está vindo por aqui. Está vindo da posição 5. Então, se o cara colocou o fluxo de saque para cá e tentou amortecer, a gente protege. Esse cara fica na bola normal, aqui tem uma proteção de curta, e aqui nós estamos jogando com a pipe solta. Então, essa situação de trazer as duas bolas para trás, geralmente normal, bastante normal, muito fluxo de saída e primeira bola na P1, menos fluxo proposto na P1. Né? Então você pode fazer a fixação de duas bolas para trás e trazer a pipe pelo centro, que ela está livre. Né? Então faz o 2 com saída, faz a 1 com uma pipe, enfim, fazer essas situações em relação à posição. Tá? E da mesma forma,
De outra forma, na posição 1, eu coloquei aqui saindo com uma situação 5, 4 e 2. Né? A primeira bola, 5, 4, 2, ela está para cá. Tá? Então, isso eu acho interessante. Por exemplo, se eu venho da posição 5, 4, 2, eu saio daqui da 4 e eu faço esse movimento para a bola 1, é uma situação. Se eu faço esse movimento para a bola 7, é uma situação. Isso aqui fica bem determinado para a movimentação de bloqueio. Então, talvez, eu acho interessante, que às vezes você faça um arranjo rápido para o centro, para que você faça isso, para que você faça isso, para que você faça 7, entendeu? Ou seja, que você foi para o centro, você pode fazer diferentes bolas e você pode gerar estabilidade sobre o central, certo? Então você cria uma situação que vai uma 7 puxada por um atacante que não é muito forte de 7. O que o bloqueio vai fazer? Nada, esperar. Né? Então a posição 2 fica mais perto aqui, esse cara fica estacado, aí jogou para cá, o cara vai chegar, jogou para cá, o cara vai chegar. A parte o cara está ali, entendeu? Então, situações que você criar um pouco de instabilidade sobre o central ajudam nessas outras posições. E na posição 1, quando a proteção vem para o setor 4, a mesma coisa. Ok? Então, assim, acho que o ponto central seria pensar, ou melhor, a minha opinião, né, de a gente tentar criar nas chamadas de centro uma boa relação centro-pipe e a gente gerar também as situações de pressão e de equilíbrio sobre os centrais. Tem centrais que não mexem, aí é jogar. Mas uma outra colocação bacana do Guilherme sobre Mundial: jogaram contra os Estados Unidos, rotação dos meios 70%. 70%. Rodaram pra caramba contra os Estados Unidos, ganharam o jogo, beleza. Próximo jogo, semifinal com o Brasil, rotação dos meios 40%, 45%. Não rodaram nada, mas ganharam o jogo. Por quê? Porque os brasileiros são muito mais reativos e jogam muito mais em opção, os americanos mais leitura. Quer dizer, das duas formas o sistema de ataque funcionou, seja jogando muito pelo centro, seja jogando muito com as laterais, né? Opção, ok, a gente tira, e isso é típico de jogo, quando tem um fluxo de meio alto, você consegue até controlar, mas o peso e o impacto do jogo dos laterais é muito maior, sempre. O fluxo é muito maior, mesmo que você jogue com muitas bolas, ainda vai ser, né? Eu digo como um todo, para a equipe, né? Então, mesmo com duas situações, você tem que saber aonde você tem que colocar a tua fixação. Então, eu posso jogar. Se você joga com doses medicinais de central e os caras estão queimando o tempo todo, maravilha, talvez você não rode pelo centro, mas doses medicinais. Aí você joga com as laterais, você vai estar sempre numa situação mais típica de 1 contra 1. E aí, a tendência é você conseguir rodar bem, certo? Bom, isso aqui seria, eu acho que esse aqui é mais a base do que eu penso sobre o sistema e como armar a situação, tá? Agora eu coloquei aqui algumas situações de treinamento mesmo, né? De, assim, não é uma progressão, mas é só assim, peguei alguns exercícios que eu faço e coloquei aqui para vocês como referência, tá? Esse aqui eu vou ficar bem atento à leitura porque né? Então, exercício somente com serviços, ok? 8 ações consecutivas na mesma formação. O ataque é livre, é jogo normal, tá? Aqui não é uma intensidade média, não é pesado o exercício, tá? Você tem, eu sempre gosto de ter tanto salto como flutuados, né? E geralmente ao longo da semana, ali depois de quarta-feira, é sempre, vamos dar ênfase aqui no viagem não, porque eles sabem muito de um e tem um 5 perigoso flutuado. Então, geralmente tem vários jogadores rodando no saque, mas assim, eu preciso que tenha um viagem pesado, o sacador, o cara saca da 6. Eu quero que nessa posição você saque dela para mim algumas vezes. E algumas vezes você faça o seu próprio saque. E a mesma coisa para o flutuado. Por vezes eu uso ali a máquina, tá? Então, um saque muito pesado. Então eu coloco a máquina no setor 1, por exemplo. Aí os meninos sacam de 6 e 5 de salto e flutuados, né? Então eu acrescento a máquina para sempre ter um peso extra sistemático e pesado para que a gente trabalhe dentro da característica do adversário, tá? Ou posso colocar uma mesa para, por exemplo, um flutuado absurdo, né? Então coloca a mesa sempre ali
atrapalha no treino, porque tem um setor da quadra aqui, a transição vai ser atrapalhada, a defesa, mas tudo bem. Acho que é importante para o sistema. É muito importante que a gente consiga controlar as grandes qualidades do saque adversário. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo passe na mão. Eu não penso assim. Eu penso que a primeira coisa do nosso passe tem que ser evitar o erro. Evitar o erro que eu digo é não tomar ponto. Se a gente vai jogar com N bolas negativas, quem vai decidir a bola negativa somos nós. Se a gente tomar um ponto direto, acabou. Então, aí vai na nossa competência, aí no primeiro jogo vai estar lá, um dos focos principais, suportar a pressão do saltador X no viagem. Não controlar, jogar pacientemente com passes negativos, com boa cobertura, com ataques de alcance. Provavelmente vai ser isso que vai estar lá no plano de jogo, na primeira página para a equipe. Tá? Então, esse é um formato. Vamos lá. Exercício com ações de serviço e bolas específicas. Então, aqui eu coloquei a gradação 3 vezes, são 2 saques e mais 2 bolas do assistente. Tá? Uma intensidade média, um pouco mais alta, porque tem um saque, mais um saque, e daí depois desse segundo saque, tem mais 2 bolas aqui. Então, a sequência vão ser 3 bolas consecutivas no sistema. Tá? Então, com máquina e serviço com salto, aqui, por exemplo, eu estou pensando só em pancadaria e saque, tá? Bola cruzada para assistente técnico para situações determinadas, né? E aqui o designo. Então, esse assistente saca ou encaixa uma bola no livre ou em outro jogador e eles têm que criar uma situação de recepção negativa ou recepção perfeita. Aqui também nós estamos jogando com liberdade. Nessa bola perfeita ele pode jogar com primeira, com pipe, com ponto, com saída. Então, essa é uma forma de trabalhar o global nesse exercício. Outro trabalho, ajuste individual com recebedores. Tá? Então, existem ações de serviço e bolas específicas. Então, saques com salto e saques flutuados. Ok? O trabalho, 4 vezes, um saque de máquina, um saque flutuado e 2 bolas do assistente que vão ser dirigidas ao central e ao recebedor. Então, saques, uma bola cruzada para o assistente, uma recepção 4, tá? Que ele vai atacar nessa recepção positiva. Recepção positiva 4 é uma bola que está na linha de rede, na rede, mais ao setor 4. Então, não falei, mas perfeitas no centro da quadra, na rede, positivas 4 e 2, ou na 3, um pouquinho descolado da rede, ok? Exclamativas, as bolas que ficam ali na faixa dos 3 metros com alcance, e as negativas fora disso, mais rápidas, mas bolas que têm condições de ser levantamentos, bolas altas. Tá? Então, aqui é interessante, para o central eu estou trabalhando 2 opções. Então, é uma coisa, por exemplo, eu colocar o cara fazendo só essa bola de recepção, essa situação do setor 4, que daí todo mundo sabe, e ele mesmo sabe que vai só fazer aquilo ali, não. Eu quero que ele parta da posição do sistema, seja, enfim, qualquer posição, mas que ele tem essa posição, e isso quem vai criar é o livre, tá? Então ele faz esse passo, ou ele faz uma exclamativa na 2. Só que aqui o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, quando for lá na 4, ele vai fazer a bola 1 ou a bola 2, porque tem vezes que nesse setor 4 você pode vir para frente, ela fica um pouquinho mais estendida, você tem que vir nas costas. Então, por exemplo, o que é o sistema nessa situação 4? No global, seria esse cara vindo da bola 2, tempo atrás, ponta rápida, bola rápida na saída e a pipe atrás dessa bola 2. Tá? Se ficar um pouco complicado, a gente faz no quadro lá embaixo, depois do treino. Ok? Ou a situação de bola exclamativa no setor 2. Então é uma bola que está nos 3 metros, nesse limite. Isso aqui é a quadra, tá? Então, isso aqui é a quadra, essa bola foi para vocês aí nesse setor, só que nos 3 metros. Tá? Então isso aconteceu muito no meu time, eu trabalhei muito porque um dos centrais era o Helder, canhoto. Então de vez em quando o Helder fazia essa puxada muito, como se fosse uma bola 1 aqui. Imagina o canhoto puxando uma bola exclamativa nesse setor. Bem difícil. Então ele fazia uma bola bem centralizada aqui, que seria uma 7 no caso, né? Aqui, e ele com isso ele fixava o bloqueio aqui e a gente tinha os bloqueios mais abertos, porque não ia deixar ele sozinho, né?
Então treinava essa bola aqui, então nesse treino era setor 4, com 2 ou aqui. E aqui para o ponteiro, a bola era uma bola no setor 4, também, igual aqui, para um ataque de chutada, tá? Rápida, ou um passe positivo só que no setor 2. E aqui a gente tinha que definir, ele tinha que cantar se era manter a velocidade total nessa bola distante, ou uma bola um pouquinho mais confortável. Por que isso? Geralmente a tendência dos bloqueios, na questão de distância, é um passo para dentro e ficar muito fixo na diagonal, né? Então o passo veio muito aqui no setor 2, essa bola aqui, o bloqueio tem, e a tendência é essa mesmo, a bola chega aqui, os ataques são muito mais em diagonal e em paralelo. Então se você trabalha com uma aceleração total, eu vou deixar paralelo. Defender tipo segunda paralelo, e vou preocupar muito mais nessa diagonal. Mas se eu trabalhar com a bola um pouquinho mais confortável, e o cara ficou um pouquinho fechado, aí tem alguma possibilidade de você, por exemplo, trabalhar muito pesado e para lá e você mata o cara. Então, eu digo, tem essas alternâncias, é importante que a gente trabalhe essas alternâncias. Que o próprio ponteiro, para esse cara, vai fazer isso, ou, olha, ele está jogando fechado, então eu vou jogar com mais conforto e pau, paralelo, tá? Ou, vamos continuar, porque ele está totalmente aberto, aí você vai cruzar para dentro, bater em diagonal e pegar um contra um, ok? Mas seria, então, um formato de exercício, né? Tem mais um. Ok. Exercício com 4 saques, 4 vezes, tá? Um saque de máquina, vitória e 2 bolas assistente, alto aqui. A máquina fixando no jogador ou setor. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar aqui com a máquina sacando fixo na posição 1. Isso que tem, por exemplo, principalmente se o levantador é muito rápido, tem muita estratégia de fixar o tempo todo, ou levantadores que percebem muito bem aqui, sacar o tempo todo fixo na onda contra esse cara, para atrapalhar a percepção dele aqui, né? Ou também, talvez ele tenha dificuldade de fazer o levantamento com a ponta da bola de trás, enfim, é uma questão de estratégia, tá? Mas trabalhar sistematicamente o peso naquele setor, para que as distribuições sejam a partir daquele passe, ou, por outro lado, fixar um passador, um recebedor, né? Então, esse cara só saca no Lourenço aqui na posição 5. Então, nós vamos até lá quando o Lourenço estiver na rede, nessa posição dele, e ele passando sempre uma bola, tá? Aí aqui, bolas cruzadas pelo assistente para situações determinadas. Aqui, livre o outro jogador para situações de positiva 2 ou 4, ou exclamativa. Mas aqui para todo mundo jogar, entendeu? Então, de vez em quando, você cria uma situação para trabalhar uma situação específica dentro do side-out. Eu falo, mas por que a gente não faz o tempo todo? Porque essa é uma opinião minha e tem uma discussão, né? A gente deve fazer sempre side-out somente com saque. Eu prefiro fazer de outra forma, né? Porque eu acho que é importante você fazer essas trajetórias, essas linhas e principalmente as situações de, é muito difícil você criar só no sistema essa situação de por exemplo, esse movimento dos atacantes. Obviamente que a gente pode fazer isso à parte, afinal do treino, consertar bolas assim, isso é normal, vai continuar acontecendo, mas é interessante também você criar isso com a reação dos bloqueadores. Obviamente nesse tipo de, quando trabalha com bola marcada eu falo bloqueio, vai dizer isso, não, vamos pular os dois porque o cara vai atacar aqui, não, né? Vai fazer um dispositivo, ó, a bola foi no setor 4, nós vamos fazer o bloqueio nessa situação com proximidade. Proximidade que eu digo é a bola vem no setor 4, vem os dois para cá, ficam 2 bloqueadores aqui e um solto. Ou a bola veio para o setor 4, não, a gente vai ficar centralizado para ficar mais para a bola de inversão. Enfim, são 2 situações. Tá? Mas eu oriento o bloqueio e aí a gente vai trabalhar com essa bola específica. Mas também é importante você fazer o trabalho da mesma forma com o todo jogando. Então, por exemplo, nessa situação de positiva 2 ou 4, tem aquela situação de setor, uma bola positiva na 4, tempo atrás, levantador aqui, ponteiro aqui, levantador aqui, eu puxo aqui, tem a pipe aqui e tem as 2 bolas rápidas. Ok? Trabalhar todo o sistema dentro daquela situação. Perfeito? Fechou. Fechou. Perguntas? Vamos lá?
posso fazer uma pergunta? Relativamente à estruturação da organização do exercício para trabalhar em diferentes cenários, relativamente de que forma é que vocês moderam, porque eu já percebi que no trabalho, quando eu estou a fazer o serviço, condiciono diferentes cenários. Que balanço fazem entre, e percebi também que os próprios recebedores, vocês condicionam a zona para onde querem. Como é que vocês doseiam isso do ponto de vista? E eu pessoalmente tento evitar que o recebedor, numa situação em que eu pretendo que ele faça sempre aquilo que é o contexto de jogo, ou tente sempre colocar a bola na condição que eu pretendo, a não ser que eu pretenda pôr a recepção mais centralizada para 4 ou para 2 do ponto de vista estratégico. Como é que doseia essa situação, sendo que eu estou a promover nele, ou pelo menos a condicioná-lo a meter bolas exclamativas, ou bolas mais centralizadas? Que balanço é que faz? Não sei se me fiz entender. Eu pretendo que ele trabalhe na melhor condição possível em todos os cenários. Eu pretendo que a bola vá em condições sempre perfeitas no ideal. Se eu condicionar a colocar bolas que não estão tão bem, no trabalho que eu estou a fazer consistente, não é? E há aqui algumas variações. Como é que vocês dizem isso? Acham que é interessante? Se isso eventualmente pode criar aqui alguma, no treino dele, algum padrão que vocês não querem que ele execute, ou pedir para ele próprio condicionar a recepção mais colativa, ou mais para 4, ou mais para 2. Não sei se me fiz entender. Eu não sei se eu entendi, mas eu vou... Assim, a ideia é, a gente sempre... Eu gosto de ter um volume, obviamente, de saques, porque esse é o real, né? E aí, obviamente, nessa fase a gente vai estar trabalhando especificamente para fazer passes perfeitos full time, né? Perfeição do passe, perfeição do passe, vai quebrar, vai ter exclamativo, vai ter exclamativo positivo, vai ter tudo, né? E depois eu agrego algumas situações que eu acho que são pertinentes e importantes. Por exemplo, se eu estou numa situação que eu vou jogar com um time que é extremamente pesado de saque e que eu já tenho a noção que eu vou ter que jogar com muita bola negativa, naquela semana esses exercícios vão estar bastante condicionados a ter mais bolas negativas do que o normal. Se eu vou jogar com um time que tem muitos flutuados, por exemplo, a tendência é que eu faça muito mais bolas perfeitas e positivas, porque a tendência, aí claro, eu tenho que ter uma noção de como é o meu time nesse tipo de recepção. Mas a gente tem um fluxo muito bom de passe de saques flutuados, então aí eu já vou investir ao contrário. Eu vou investir em muitas situações de perfeição, porque aquilo vai ser uma coisa bastante contundente no jogo. Então eu vou treinar um pouco mais isso, entendeu? O que eu acho importante é que a gente tenha habilidade para treinar em todas as situações, e a gente vai treinar isso de uma forma globalizada, na ação normal de saque, recepção, levantamento e ataque, e também eu crio algumas situações aí que tem um pouco de cunho tático e tem também um cunho de desenvolvimento. Por exemplo, acaba um jogo no sábado, eu faço a avaliação do jogo e nessa situação os caras sacaram aqui, a gente morreu porque você não fez uma boa rota, porque você não conseguiu criar uma boa situação para permanecer vivo no ataque, isso para o central. Então, essa situação, acho que nós devemos fazer isso. Então, na segunda e na terça, eu vou criar situações para que a gente pratique aquela situação de ajuste, porque fatalmente, no próximo jogo, o meu próximo adversário vai analisar o jogo e vai ver que aquela situação criou uma dificuldade para o meu central, por exemplo, para o meu sistema. Sacamos, por exemplo, a situação de 1 e 2 que eu citei, de proteção de ponteiro na posição 1, é muito típico. Um time que vai ali e matou, opa, a gente tem que ter um dispositivo, mas ele tem que estar preparado. Não adianta eu colocar o meio lá e não ter capacidade para receber o passe e estar vivo no ataque, entendeu? Então, não sei se era isso que você tinha me perguntado. Sim, não, era por aí, sim. Eu vou dar a minha perspectiva relativamente àquilo que eu acho que pode ser feito do ponto de vista estratégico, como falou bem, que tem a ver com, eventualmente, estruturar a organização do bloco adversário em setorizar, de forma intencional, com essa estratégia. O que eu estava a dizer aqui, do meu ponto de vista, eventualmente, o padrão de retirar a bola para condicionar a agressividade do serviço, porque sei que vai ser uma realidade, vai acontecer. O que estou a dizer é que, do ponto de vista do padrão do meu comportamento, eu vou estar a criar uma situação, confio ao cabo, eu não pretendo, não é? Sei que vai acontecer, e então
aquilo que eu estava a dizer era, eventualmente, nessas situações, criar uma situação onde eu próprio condicionasse essa ação menos positiva e o enquadramento. Só que é um balanço difícil de fazer. Sim, é um bocadinho para perceber se vocês baseavam nisso, porque eu crio um padrão, não é, no meu receptor, que eu não pretendo, ao fim e ao cabo. Eu sei que ele vai acontecer, mas eu quero contrariá-lo. Mas sim, eu percebi, pronto, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista também do que vai acontecer, também acaba por ser, é mais um equilíbrio, que é sempre difícil de obter. Do ponto de vista estratégico, eu queria setorizar mais para 4, eventualmente porque sei que há um central que acompanha mais, e eventualmente, do ponto de vista estratégico, desmontar ali a organização do bloco, receber um bocadinho mais para 2, ou receber um bocadinho mais para 3, o que é difícil, porque nós já sabemos para pôr a bola numa zona perfeita, mas pronto, mas é uma ambição, era por aqui. Mas sim, obrigado. Ok. E uma coisa que acontece de vez em quando é utilizar de coisas que são, entre aspas, uma transferência negativa para atingir um outro objetivo, entendeu? Então, por exemplo, se eu faço no livro fazer uma bola quebrada, é uma coisa, entre aspas, negativa. Mas ela está criando uma situação que a gente tem que se preparar. Então, para ele é bom que ele criou essa situação, a gente vai criar a situação de cobertura e tudo mais, entendeu? Então, o sistema funciona bem naquela situação. E quando eu uso a máquina pesada, eu também vou estar criando essa situação, que fatalmente vai ter passos negativos com a máquina, porque ela é mais agressiva. E principalmente, se você não tem, é muito difícil você ter um time, você está preparando o time para o jogo, o teu time principal está do outro lado, talvez você não tenha o peso desse lado, de sacadores que vão, por exemplo, criar a situação de peso que você tem no teu adversário. Então o Leal vai sacar contra o meu time e o meu jovem de 20 anos lá que não saca tão pesado vai sacar. Eu não vou preparar. Então por isso que eu coloco a máquina, porque aí sim eu vou ter um padrão de peso para treinar. E eu vou criar dentro do próprio sistema essa situação, e aí eu crio mais algumas vezes para preparar o time para responder essa situação. E depois disso também tem aplicação, tem jogos que vão flutuar normalmente dentro de um modelo global. Certo? Bom dia. Desculpa, então tu pode levantar, fica mais bom dia, parabéns pela apresentação. Se for possível, eu tenho duas perguntas. Primeiro, nas bolas descentralizadas, e neste caso mais para 2, em que o central, e deu o exemplo do Helder, puxava mais fixo no meio do campo, a minha pergunta é, porque é uma dificuldade que eu sinto nas minhas equipas, a pipe entra onde? Entre o distribuidor e o central, ou entra a seguir ao central? A seguir ao central. É o lance do braço esquerdo. Então, por exemplo, então eu puxei a linha. Então, o ataque da pipe vai vir aqui, ó, na linha desse braço. Mas a questão era o distribuidor mais para 2. Mais o setor 2? Pensando que o Helder, que era canhoto e ainda por cima chamava numa posição mais central, a pipe chamava entre os dois ou a seguir? Nesse setor, geralmente, fica um pouquinho mais baixo. 2, centralizado. Não. O espécie é uma situação de equilíbrio. Porque essa situação está confortável, está na linha, uma bola mal, ele vem para cá e ele pressiona ou de trás o cara junto com ele, né? E fica os dois aqui, a base bate no central, e aí justamente essa bola um pouco mais centralizada, libera espaço principalmente, por exemplo, ele está pensando nela, no caso, ela não vai deixar, se não tiver, soltou, furado, né? Então, e aí, assim, se essa bola vem mais para cá, por exemplo, aqui, essa relação aqui, se ela vem um pouquinho mais para cá, mesma coisa, essa relação aqui. Porque aí, nessa situação, eu tenho sempre criando o 1, 2 e 5 central. Que vai estar aqui. E geralmente, bem centralizado, um focal, assim, entendeu? Então, e aí tem a posição. Cheguei, mano. Aí se conforma. Se eu
para cá, aí eu crio essa parte na cabeça. Entendeu? Mas aí a bola é diferente. Então não é a bola. Entendeu? Então eu venho e eu faço essa bola aqui. Aqui se eu fizer esse movimento físico, eu teria um tempo no fim. Tá? Mas se eu venho para essa bola e abro aqui, não a esquerda, tem que ser um pouco mais aberto, uma bolada de uma coxa. Aí aqui a gente faz bastante isso. Imagina, daí a gente faz esse movimento, centralizar e vir para cá. E aí o cara faz isso e a parte aqui. Mas isso ficou definido então pelo modelo e toda a equipa saber, porque pensando que o Helder, sendo canhoto, e vem um movimento de perto do distribuidor para afastar. Essas situações são criadas pelo jogador. Pelo jogador que eu digo, por exemplo, essa situação que eu tive aqui. Ok? Para o Helder não. O Helder é tem que estar aqui e para o Helder a grande dificuldade dele. Essa bola não está no alcance dele. Várias vezes deu problema. Entendeu? Mas a gente conseguiu ajustar ou ele puxar reto aqui também dá para fazer. Ele fazer uma bola entre a 7 e 9. Entendeu? E com passe comum não tem problema. Ele é um cara que, apesar de ser aqui, ele trabalha bem. Tá? Mas a gente, aí sim, também trabalha um pouco aberto para que tenha essa parte desse setor. Mas geralmente ele é frente e o outro menino fazia bastante, porque ele não é um impactante como atacante. Esse movimento criava boa situação. E aí os caras esperavam que ele recebia quando ia. Eu tinha aqui. Então, boa situação de criar peso nesse lugar que eu disse. Não é assim, é e a outra? A segunda pergunta é mais uma curiosidade por causa do Helder. Se na cabeça esquerda, o central, a referência era o ombro esquerdo, a pipe entrava no ombro esquerdo do central, pensando que o Helder era canhoto e tem um tempo ou um batimento de bola muito alto, que feedback é que davam à pipe, pensando que o Helder muitas vezes até bate aqui? Um pouco mais aberto. Ainda mais. Um pouquinho mais. Um pouco mais. Que o tempo ia ficar ligeiramente mais lento também por causa disso. Eu falei aqui em termos gerais, né? Geralmente pensando em destro, o meu time é particular para mas assim, para esse central, o Helder realmente tinha, no começo da temporada, muita complicação das duas principais, de onde é colocar. A gente, assim, a grosso modo, para ele tinha muita situação de dois. Daí a gente fazia as duas bolas de 2 pontos, né? Tipo, o levantador está aqui, o Helder aqui, vai aqui. Isso era simples. Mais simples. A gente começou a fazer 7 e aqui ficava mais seguro, mas essa bola e ajuste. Né? A gente fez e aí ficou mais ou menos assim, um pouquinho mais aberto. Ele sente o esquerdo, menos para esse lado.